maneira, nós vamos ter agora uma mesa para um grupo de profissionais que trabalham com hipnose falar o que está acontecendo dentro da sua especialidade com a hipnose. Como que a hipnose está situada pelo seu conselho, como que a hipnose está situada pelos seus colegas, como está sendo feito um ensino, se está sendo feito, se tem uma regulamentação. Então, a ideia desta mesa é a gente ter um painel rápido sobre o que está acontecendo com as outras profissões, tá bom? No uso da hipnose. O coordenador dessa mesa é o professor Doriélio. E o Doriélio, vocês já conhecem ele, a maioria já conheceu em outros carnavais, né? O Doriélio é uma pessoa que ele fez parte de um dos conselhos muito fortes da hipnose. Aliás, o primeiro conselho a regulamentar a hipnose no Brasil foi o de odontologia. E o Doriélio, ele fez parte desse Conselho Federal. Então, eu o convidei para coordenar essa mesa, de forma que eu vou passar o microfone para ele, e ele vai apresentar as pessoas e ele vai coordenar essa mesa, tá? Doriélio, fica à vontade. Quebrando uma norma que me parece está ganhando vulto, quando a gente diz bom dia a todos, aí tem que dizer, então eu digo bom dia a todas. E me questionaram uma vez porque eu disse só a todas. Eu disse todas as pessoas. Está resolvido. Bom dia a todas as pessoas. Obrigado, meu querido amigo presidente, coordenador, batalhador pela hipnose, por me fazer chegar aqui. Não vou fazer discurso, não, isso é a minha maneira de me expressar. Estou feliz, porquanto, sem ordem de prioridade, de importância, medicina, odontologia e psicologia foram, me parece, os três que primeiro começaram a trabalhar com a hipnose com os profissionais inscritos nos seus respectivos conselhos. Estou feliz porque vi e estou vendo a enfermagem, a fisioterapia, a fonoaudiologia, mas já estão se movimentando nesse sentido os conselhos regionais, para depois chegar ao federal, né? Quiçá outras na área da saúde, evidentemente. Olha aí. Então, estamos abrindo o leque. A terapia ocupacional também, porque antes era só a fisioterapia, muito embora do Conselho Federal, se fosse não, fisioterapia e terapia ocupacional. Na primeira resolução, acho que foi a 380, se não estou enganado, 380 para fisioterapia, eles não contemplavam a terapia ocupacional. Bom, então vamos chamar a doutora Edna Panaino. Eu falei Panaino no sotaque italiano. Da área da enfermagem. E dizer que eu sou meio rígido no que diz respeito ao horário. São 20 minutos que a senhora tem para dizer o que pretende. Bom dia. Eu vou pedir, se você puder colocar. Eu coloquei a apresentação em slide só para ajudar a sequenciar. Então, como eu fui apresentada, eu sou Edna, eu sou enfermeira. Está funcionando aqui? Acho que não está funcionando. A próxima? Foi. Eu sou enfermeira. A minha principal especialidade é em saúde da família. E toda a minha formação está dentro da saúde pública, da saúde coletiva. Eu fui fazer hipnose para cuidar da minha filha,
e acabei me apaixonando pela hipnose, como eu gosto de estudar, fui estudando, eu era professora universitária na época, sempre é legal uma titulação, então fui estudando, hoje eu trabalho especificamente com hipnose. Eu abri mão da docência, eu abri mão da enfermagem na prática comum, hospitalar e posto de saúde, e eu tenho um consultório, hoje eu trabalho, e a minha vida ganha especificamente com hipnose clínica. Então, a questão do amparo legal dentro da enfermagem, havia uma controvérsia. Quando eu comecei a estudar, não havia nem parecer direito a respeito do uso da hipnose por enfermeiros. A partir daí começou algumas especulações, alguns questionamentos de profissionais e alguns pareceres de alguns conselhos regionais bem pipocados assim no Brasil. O Conselho de Enfermagem de São Paulo, ele é um dos mais ativos, tanto que o último parecer ele vem da Câmara Técnica de São Paulo em 2021, mas por conta de uma conferência de saúde da Portaria 702 de 2018, foi instituído a hipnose dentro das práticas integrativas do SUS, e por isso o COFEM ele trouxe uma nova normativa onde o enfermeiro pode atuar como hipnólogo, né? Então, é por conta disso que o Conselho de Enfermagem, o Federal de Enfermagem, ele trouxe isso. Então, tem lá uma sequência, a partir do Conselho Federal de Odonto, Medicina, de Psicologia e Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e depois só o COFEM. Eu acredito que se não tivesse tido essa inserção da hipnose dentro das práticas integrativas, a enfermagem ainda estaria atrasada nesse aspecto. A partir daí houve um movimento. E esse movimento, esses tempos atrás, eu até mandei um e-mail para o COFEM para perguntar quantos profissionais de enfermagem havia inscritos no conselho, porque a gente registra os nossos certificados. Aí eles disseram que nenhum. Então, eles não identificaram nem o meu, porque eu entreguei a documentação, eu tenho um número que me autoriza a trabalhar como hipnóloga dentro da prática clínica. E nem o meu eles encontraram. Então, ainda há uma desorientação em relação a isso. Então, o COFEM ele estipula que, para o enfermeiro atuar em assistência com hipnoterapia, ele deve ter uma pós-graduação de, no mínimo, 360 horas com uma instituição de nível superior, só que ele não descreve as atividades que o enfermeiro pode fazer dentro dessa normativa, ele não descreve onde o enfermeiro pode atuar. Tem que realizar obrigatoriamente o processo de enfermagem, porque é uma instituição legal da enfermagem, é uma obrigatoriedade de todo enfermeiro desenvolver o processo de enfermagem, onde ele vai fazer anamnese, coleta de dados do paciente, identificar o diagnóstico de enfermagem, ele fazer um planejamento das ações, o que ele vai fazer com as queixas do paciente, implementar uma ação e avaliar o resultado dessa ação. A partir desse resultado, se foi obtido um resultado positivo, ele segue naquele caminho, senão ele recalcula a rota. O processo de enfermagem é isso. Então, obrigatoriamente, a hipnose dentro da atuação da enfermagem deve cumprir esses requisitos. Então, o meu prontuário no meu consultório, ele tem todas as etapas do processo de enfermagem. Então, se eu sofrer uma auditoria do COFEM, do COREM, está tudo certinho dentro da lei, né? Então, tem que ser registrado. Eu faço atendimento tanto presencial como online. O meu conselho também autoriza a utilização de consulta online, desde que também seja registrado e o paciente dê autorização para aquilo. Isso também tem que estar registrado em prontuário. Tanto que o meu carimbo é de enfermeira e muitas vezes as pessoas se assustam, né, porque eu estou cuidando de saúde mental. Aí já tem um consultório, enfermeiro tem consultório? Tem. E aí eu carimbo os recibos com um carimbo de enfermeiro, o pessoal acha estranho. Aí pergunta, posso restituir imposto de renda? Não, porque aí também a Receita Federal não considera a consulta de enfermagem, e principalmente saúde mental, dentro da hipnoterapia, como uma terapia. E os convênios também não reembolsam. Então, a gente tem aí uma coisa bem diferente da outra, né? Dentro dos pareceres e dentro daí das limitações legais, diz dessa forma bem generalizada onde o enfermeiro pode atuar. Mas ele não disse como, né? Nem diz qual é o critério que você tem que usar para fazer esse tipo de atuação. Aí vem a questão do enfermeiro ter muita consciência, estudar bastante e ter muita ética para não atropelar aquilo que não é da capacidade e da competência desse profissional. Porque senão ele acaba exercendo exercício ilegal de outras profissões que não da dele.
Mas para isso precisa ter muita consciência. É isso que eu considero que é uma falha dos conselhos por não dar um direcionamento para o profissional. Dentro dos conselhos todos, os colegas vão falar, mas o da enfermagem ainda é um dos que mais explicitam o que se pode fazer dentro da hipnose. E mesmo explicitando, não é tão explícito e objetivo assim. Então, vocês podem ver que lá tem indicação para todo tipo de coisa, desde as questões intra-hospitalares, pré-operatório, alívio de dores, questões de estresse, sangramento, hipoanestesia, tudo mais, como as questões de comportamentos, né? Que vai desde a síndrome de pânico até a ansiedade, porque dentro da graduação a gente tem essas disciplinas, a gente tem farmaco, a gente tem saúde mental, é uma carga horária bem grande, mas tem que tomar um cuidado aí. Então, como é o olhar do enfermeiro dentro da atuação da hipnose? Primeiro, essa questão do olhar multidimensional. Eu não posso olhar o paciente só através da doença, eu vou olhar o indivíduo. Então, a característica de uma consulta de enfermagem, ela sempre tem que considerar isso. Os diagnósticos de enfermagem, eles são dados em cima de fisiologia, alteração da fisiologia. Então, eu não vou dizer que o paciente tem pneumonia na enfermagem, isso é um diagnóstico médico. Ele tem eliminações traqueobrônquicas ineficazes. E a atuação do enfermeiro é ele regular isso de uma maneira eficaz. Com mudança de posicionamento, com oxigenoterapia se prescrito, com observação, com regulação dos parâmetros desse paciente, para eu regular a fisiologia dele. Esse é o trabalho do enfermeiro, é a regulação da fisiologia. Então, quando eu vou fazer uma consulta de enfermagem dentro da hipnose, eu tenho que considerar a fisiologia. Eu tenho que considerar essas questões também de olhar o ser humano como um todo, questões sociais, questões físicas, questões emocionais e até mesmo espirituais. O raciocínio clínico é mais ou menos isso aí. É lógico que, dependendo do paciente, eu vou usar a técnica que eu preciso e o olhar que eu preciso para aquele indivíduo. Eu não posso colocar todo mundo nessas setinhas, né? Mas é um apanhado geral do que eu tenho que olhar. Então, eu vou olhar lá o problema, entender as reações dele, as crenças que ele tem. Eu tenho bases dentro dessas questões todas para eu olhar. Então, se eu vou olhar as reações, quando, quem, onde está, quando piora, quando melhora, que isso é uma prática clínica. Vou olhar as crenças, aí eu tenho que olhar um referencial teórico. O referencial teórico que eu utilizo é terapia cognitivo-comportamental, que por orientação do Osmário vou fazer formação nessa área. Também lá em programação neurolinguística, que também ajuda bastante. Eu gosto também da terapia de esquema, embora eu não possa fazer uma formação em terapia de esquema. Eu sou uma leitora, eu estudo muito, eu conheço, eu já fiz alguns cursos de formação, curso de formação em modos, em questões de enfrentamento. Então, esse olhar também me ajuda bastante a entender esse paciente e as queixas dele. Entender lugares, o pensamento, as sensações, para eu saber ajudar e encontrar o melhor caminho para esse paciente chegar num resultado positivo. E eu sempre estou de olho na fisiologia, gente. Sempre. Porque eu entendo, eu falo até, se eu sei como funciona, eu sei onde está quebrado. Se eu sei onde está quebrado, eu vou encontrar os melhores caminhos para eu consertar. Quanto mais eu deixar esse paciente dentro da fisiologia dele, melhor ele fica. E isso acontece com frequência no consultório. Eu também utilizo esse tipo de percepção, que isso vem da programação neurolinguística e de Jeffrey Zeig, porque ele me ajuda a entender o paciente, para modelar a hipnose para ele. Lembra que eu falei que é para olhar o indivíduo como um ser? Então, eu vou identificar lá, segundo ele, a percepção desse paciente. Ele é interno ou ele é externo? Como eu vou abordar isso? Se ele é interno, ele vai sentir, ele vai descrever mais questões emocionais. Se ele é externo, ele vai dizer mais o que está acontecendo do lado de fora. Como que eu modelo a linguagem de hipnose para que eu tenha uma interpretação melhor através da percepção dele e para que eu atinja objetivos ideais para ele? Vou entender se ele é focalizado, se ele é difuso. Então, como a professora estava falando agora há pouco, a questão da focalização, se eu pego um paciente difuso, relaxamento muscular progressivo para ele é melhor. Se eu pego um paciente focalizado, eu consigo fazer uma indução mais rápida, mais fácil. O sistema sensorial predominante dele, se ele é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é digital. Eu vou entender se ele é ampliador, se ele conversa muito, como que ele constitui as ideias dele, porque se eu já fizer uma hipnose rápida, com uma hipnose clássica, com um paciente ampliador,
e só der uma ordem direta, ele não vai entender. Se eu entendo que ele é ampliador, às vezes eu vou precisar contar a história para ele compreender a linha de raciocínio e absorver melhor aquilo. Se ele é redutor, eu falar demais, ele vai se incomodar comigo. Então, eu tenho que resumir, porque senão eu vou provocar o incômodo, ele vai tirar o foco durante a hipnose. Se ele é linear, ele vai lembrar as coisas numa sequência, ou ele é mosaico, ele vai pular aqui, e dali a pouco ele vai me trazer uma memória, e aquela memória não é a principal. Ele é mosaico, então ele veio aqui e vai para lá procurar outra memória através dali. Ali é só um pulo que ele vai encontrar no meio do caminho, um atalho. E também vou identificar categorias interpessoais, porque isso também diz a respeito de constituição familiar, como é que ele percebe se ele é rural ou se ele é urbano, que velocidade eu vou utilizar essa hipnose para ele. Rural, muitas vezes demora mais tempo para elaborar, às vezes ele não elabora uma sessão em uma semana, às vezes ele elabora em 15 dias, às vezes ele elabora em 20 dias, e eu tenho que respeitar o tempo desse paciente, não o protocolo. Se ele é intrapunitivo ou extrapunitivo, então eu vou entender se tem culpa ou não, como é que ele interpreta isso para corrigir. Ali, se ele é absorvente, radiante, então, se eu pego um paciente absorvente, eu percebo como é muito mais pesada a vida dele, como ele, muitas vezes, ele percebe aquilo, e como o radiante, ele às vezes está fora da normalidade, por isso que ele está em depressão, por isso que ele está em ansiedade, está faltando algumas coisas na vida desse ser humano. Se ele é audacioso, autoprotetor, dominante, submisso, e estresse, praticamente todo mundo está, à procura da homeostase, em relação ao tempo também como ele está. Então, são parâmetros que eu uso dentro da consulta de enfermagem para eu modelar a hipnose para ele. E aí, falando um pouquinho de fisiologia, tanto que um artigo que a professora trouxe, um dos artigos de referência dessa apresentação de hoje, por exemplo, eu tenho TDAH. Ela tinha comentado disso. Eu uso hipnose para correção do TDAH. Eu uso a hipnose para aumentar meu foco, minha concentração. Eu uso a hipnose para aumentar meus níveis de dopamina através de uma neuromodulação e não através de um neurotransmissor aí. Eu aprendi a usar a hipnose para modificar a percepção que eu tenho das coisas. Então, eu ajudo meu paciente nesse aspecto. Por exemplo, se eu olhar uma pia cheia de louça e falar para o meu cérebro assim, quanta louça? O meu cérebro, o núcleo do accumbens, vai dizer assim, toma um café, vai descansar. Se eu olhar para a mesma pia e falar, nossa, a pia limpa é tão bom, meu cérebro, o núcleo do accumbens, vai falar assim, lava a louça. Então, o estímulo que eu vou dar para o meu cérebro, a minha percepção, vai promover uma transformação no percurso que eu vou recorrer até o objetivo. Então, se eu ensino minha mente a trabalhar assim, se eu condiciono minha mente, se eu uso a hipnose para perceber coisas realizadas, para entender o resultado daquilo, eu vou melhorar muito meu foco. Na academia, quando eu vou fazer exercício, às vezes eu olho um pontinho na parede e eu levanto mais peso, eu tenho mais performance, eu tenho mais foco. Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia. Eu monto, eu faço equitação. Eu aprendi a montar com hipnose. Todas as vezes que um professor me falava, em cima do cavalo, faz isso, põe a perna ali, põe a perna aqui, eu tenho TDAH, gente. É muita informação, eu presto atenção em tudo, não sei nem o que eu estou fazendo. O que eu fiz? Eu olhava um vídeo de como é que montava, fazia hipnose, imaginava eu em cima do cavalo fazendo todos aqueles comandos. Hoje, a minha montaria é tão instintiva e tão natural que eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Ontem eu fui fazer um exercício com um cavalo, era o mesmo cavalo, ele se comportou de 3 maneiras diferentes. E o pessoal falou, o que você fez que só com você que ela ficou calma? Eu falei, primeiro que eu estava calma, estava em auto-hipnose. Segundo, era instintivo. Meu inconsciente já sabia, é como dirigir, ele já sabia identificar que motor eu estava lá montando. Isso é auto-hipnose. Então, quando eu vou fazer hipnose com o paciente, eu vou ensinar ele todas essas questões. Mesmo que ele não venha me procurar para foco, objetivamente, ele vai aprender foco. Então, eu vou ensinar concentração, mudanças de percepção daquilo, como eu falei, a pia cheia de louça, desenvolver novas habilidades, modificar a motivação, apreciar mais o tempo, encaminhar para a suplementação, porque não adianta. Muitas vezes o paciente vai para mim, e isso é um olhar bom para o enfermeiro. Ele não está com problema, muitas vezes, de depressão. Ele está com baixa de alguma vitamina, tem algum estilo de vida ali errado, e ele precisa corrigir isso. Hipnose não faz milagre. E quando o paciente chega no consultório, eu explico muito isso para ele. Você precisa de outros profissionais, não só de mim. Eu vou te ajudar aqui, mas você precisa de outras coisas. Já peguei paciente com hipotireoidismo severo e que não percebia, era clássico o quadro dele clínico. Ele precisava de um médico, e não só de um enfermeiro lá fazendo hipnose para melhorar o comportamento que o corpo estava gritando.
As técnicas que eu também uso, relaxamento muscular progressivo para alguns casos, técnica rápida para outras, as induções diretas e as sugestões, técnica de PNL, imagética, todas aquelas técnicas que a gente utiliza naturalmente dentro da questão da hipnose. Aí uma sequência mais aproximada de uma sessão, né, de como eu conduzo uma sessão. É lógico que não é um protocolo para o paciente entrar lá, é um esboço, para entender que existe uma sequência, até mesmo por conta do processo de enfermagem, que eu lido com ele todo dia no consultório. Aqui é só um vídeo que eu mando para os meus pacientes, eu vou só pular. Esse vídeo eu só mando para eles chegarem no consultório já meio que psicoeducados. Quando eu ensino para eles, ali eu falo de fisiologia, das ondas, inclusive do artigo. Eu demonstro como a onda cerebral fica. Eu digo para ele que o sistema nervoso parasimpático vai estar sendo acionado. Eu vou diminuir as ações do simpático durante uma sessão. Que é mais fácil ele acionar as emoções dele, que ele vai acionar memórias de longo prazo no hipocampo, principalmente, e outras áreas do cérebro, para ele entender que ele está indo para alguém lá que vai cuidar da saúde dele e com técnicas científicas, e não com alguma coisa que as pessoas chegam no consultório assustadas, achando que eu estou com um caldeirão e uso um chapéu. Muita gente chega e acha que eu sou uma bruxa, né? Então, eu falo, não sou. Então, dá para a pessoa entender. Quando ela chega no consultório, ela chega mais calma. Ela me pergunta coisas com mais coerência. Ela vai até buscar outras questões de ciência antes de chegar no consultório. Então, isso ajuda bastante a questão do meu trabalho. E também faz parte do processo de enfermagem psicoeducar o paciente. Tem uma teoria de enfermagem, que é de Oren. Oren, ela diz que quanto mais autonomia você dá para o seu paciente, menos dependência ele tem de você. Então, todo o processo de enfermagem, dentro da saúde pública e saúde coletiva, você tem que dar muita autonomia para o indivíduo. Conhecimento, autoconhecimento, técnicas, tem que trazer muita coisa para que ele entenda o processo dele. Então, todo paciente que sai do consultório, ele também aprende a fazer auto-hipnose, para ele fazer a manutenção daquilo e voltar quando ele precisa. Ok? Obrigada. A sessão de perguntas a gente vai deixar para o final, tá bom? Com a palavra o doutor Verea. Bom dia a todos, a todas, a todo mundo. Pegou. Então, só me apresentar um pouquinho. Eu sou médico, psiquiatra, geriatra e outras especialidades. Estou no Brasil há 40 anos, eu sou italiano e aprendi hipnose na Itália e praticamente faz quase 50 anos que trabalho com hipnose. Na hora que fiquei elaborando sobre o que eu ia falar, eu percebi que não estava a fim de falar sobre técnicas de hipnose, porque aqui acabamos de receber uma aula sobre técnicas de hipnose, antes a outra aula também, todas as palestras do grupo de estudos são sobre técnicas de hipnose, mas o tema da palestra é prática complementar integrativa nas várias áreas da saúde. Então vou falar, eu como médico, o que acontece com hipnose. E aí vamos ver depois nas perguntas se vocês em todas as especialidades concordam comigo ou não. Hipnotizar, para quem sabe fazê-lo, é extremamente fácil. Porque na realidade todo mundo é hipnotizável. Uma vez que hipnose é fundamentalmente comunicação. Só que a maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles não querem ser hipnotizados. Eles querem a mágica. Então, quando o paciente chega, eu quero fazer hipnose. Então, começa. Olha, é particular, não tem problema. O convênio não reembolsa, não tem problema. Qual é teu problema? É isso, é isso. Então, existe uma causa, existe efeito. O paciente traz o efeito. Nós temos que ajudá-la a trabalhar as causas. Tá bom, eu preciso de ciclos de 10 sessões, não sei quantos ciclos. Ah, não. Como não? Você não quer hipnose? Ah, mas na televisão
mostram como comer o que é uma cebola, achando que é uma maçã. Oh, todo mundo assiste televisão. Uma cebola achando que é uma maçã. Não, mas hipnose não é isso, meu amigo. Hipnose é pegar o teu problema. Qual é o teu problema? Não é o teu problema, é a tua queixa. Então, trabalhar a tua queixa em função de todo o teu mal-estar. Então, vamos trabalhar o seu relacionamento com a sua família de origem, vamos trabalhar o seu relacionamento na sua vida sentimental com a sua família adquirida, vamos trabalhar a sua vida profissional, incluindo os seus estudos, vamos trabalhar a sua vida social, vamos trabalhar a sua vida sexual. Como é que você vive a sua sexualidade? Mas tudo isso, doutor, tudo isso, o que você quer fazer? Eu preciso entender quem é você, o que você faz. Ah, mas não pensei que fosse isso. E aí, muitas pessoas testam, a gente faz um teste. Depois do teste, depois de eu ter conversado tudo em função do teste, porque todos nós nos comunicamos, e está evidente, em todos esses 25 anos de estudo sobre a hipnose, nós comunicamos de uma forma consciente, lógica, racional, a comunicação verbal, e uma comunicação inconsciente, analógica, não verbal, comunicação não verbal. Então, eu tenho uma chave de leitura, vocês têm uma chave de leitura não verbal desse paciente, então dá para entender em função dos efeitos que ele traz, da queixa que ele traz, quais poderiam ser as causas, na medida da sua experiência. E aí você abre todo o tabuleiro na frente dele, faz um teste de hipnose, depois do teste de hipnose ele se sente melhor, e aí fala, pena, deveria ter vindo aqui anos antes. Falei, bom, agora que você já está aqui, vamos começar. Mas é tudo isso, doutor? 10 sessões, mais, é tudo isso. Então, a grande dificuldade não é hipnotizar, vocês concordam? A grande dificuldade é ajudar o paciente a adquirir a maturidade para aceitar todo o processo que vai acontecer com ele e aceitar as modificações dele. E a grande dificuldade é também ajudar o paciente a perceber que a hipnose, como ela falou, é fundamentalmente auto-hipnose. Não sou eu que hipnotizo o paciente, mas é você que se deixa hipnotizar por mim. Agora, você quer se deixar hipnotizar? Você quer resolver os teus mecanismos de defesa, as tuas resistências analógicas? Você quer enfrentar as questões da tua vida mal resolvidas, acumuladas ao longo de todos esses anos? Você está afim? Eu estou com você. Mas aí eu faço uma brincadeira. Então, dou meu cartão e falo, me adicione no WhatsApp. Aí nós vamos poder estar em contato permanentemente 24 horas por dia. Estamos em contato 24 horas por dia. Quantos de vocês acham que eles adicionam no WhatsApp? 10%. Na realidade, eu poderia adicioná-los. Enquanto falo, adiciono no WhatsApp. Mas eu não quero adicionar no WhatsApp. Porque se eu adicionar no meu WhatsApp, é fácil para ele saber que eu estou lá. Eu preciso entender, já faz parte do tratamento, quanto ele quer se tratar. Quanto ele quer ter esse contato com o médico que vai ajudá-lo. E a partir daí a coisa funciona. Então, aqueles que funcionam, aqueles que dão resultado, aqueles que são satisfeitos com o tratamento, que mudam, se modificam, são aqueles que te adicionam no WhatsApp, são aqueles que pagam a consulta, são aqueles que vêm toda semana, são aqueles que te ligam durante a semana para te dar a evolução. Por exemplo, TDAH. Eu atendo muitos pacientes com TDAH, mas o paciente com TDAH tem que me ligar regularmente para que eu possa acompanhar a evolução dele. Se ele não me acompanha, como é que eu vou saber a mudança, a evolução, a progressão ou não dele? Então, tudo isso faz parte da dificuldade com a hipnose. Então,
basicamente, esse é o trabalho do médico com hipnose. Não é hipnotizar. Hipnotizar é fácil. O trabalho com hipnose é trabalhar o paciente para que ele entenda o que é hipnose, que não é mágica, que não é milagre, que não é charlatanismo, que não é espetáculo de circo, que não é hipnose de palco. Por quê? Hipnose de palco é fácil. É fazer um teste aqui com todo mundo, ver quem responde, como o Osmar falou, cruzar as mãos, aí essa pessoa vem aqui e aqui a gente faz o que quiser. Quase o que quiser. Mas não é essa a hipnose. A hipnose é chegar na essência do paciente, ajudar o paciente a se entender, ajudar o paciente a se reconhecer, ajudar o paciente a se superar para vencer as resistências dele. E a partir daí a cura está feita. Tá bom? Essa é a minha visão como médico sobre o tratamento com hipnose. Obrigado. Na sequência, a doutora Shang Lui, da eu li do jeito... Não, deixa eu colocar os óculos. Eu li certo o que está errado. Bom dia, pessoal. Eu sou Shang, fonoaudióloga e chinesa. Incrível, né? Toda vez que alguém vem falar no meu consultório, doutora Shang, aí vai olhar assim, estou procurando, é homem, é mulher? Aí vem essa pequenininha aqui, sou eu, prazer, tudo bem? Você é hipnoterapeuta? Sou. Tem certeza? Tenho. Porque eu só falo assim, nossa, mas fonoaudióloga, terapeuta, hipnoterapeuta, é estranho. Primeiro porque nós não somos reconhecidos pelo Conselho, por incrível que pareça. O Conselho Regional de Fono bate o pé, a gente faz trabalho, apresenta trabalho e não reconhece. Eu não sei, eu liguei recentemente para o Conselho Regional de Fono para perguntar o que está acontecendo. Porque eu sei que tem colegas minhas, até a Silva, que é uma fonoaudióloga, que eu indiquei para o Dr. Osmar fazer o curso de pós-graduação em hipnoterapia. Também levamos lá o nosso certificado de especialização, lá no conselho, 360 horas. E aí? Nada. Então, você leva lá os documentos, ainda lá no Conselho Regional de Fono, acontece a mesma coisa com o Corém. Eles não dão... Não sei se não dão bola ou não dão mérito, porque o Conselho Regional de Fono, ela está meio assim, que parada quase andando. Porque você liga lá, cobrar, eles vão te cobrar anuidade, mas te dar o título também não, reconhecer também não. Então, eu não sei o que está acontecendo para informar vocês, mas tem fonoaudiólogas fazendo curso de especialização em hipnoterapia. Em 1990, quando eu estava no último ano de fono, eu estava na Beneficência Portuguesa fazendo meu estágio. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com relaxamento, porque a gente é estudante e a gente não tem. Eu fui fazer um curso de voz, minha especialização na época era cabeça e pescoço. Aí eu encontrei com minha professora, a doutora Maria Ângela Ueda, que ela fazia relaxamento em grupo. E a gente aprendeu a fazer relaxamento em grupo. Mas a gente não sabia o que era. Em 1992, eu comecei a namorar o meu atual marido, que é o Dr. Rogério, que ele é diretor da AIESP, da Associação Brasileira de Hipnose. Não, essa é de São Paulo. A IESP de São Paulo, desculpa, a Associação Brasileira de Hipnose é do Osmar. Aí ele falou assim, ué, você faz hipnose e não sabe? Eu falei, não sei. Eu faço o que me ensinaram. Aí eu fui lá conhecer o Dr. Joel, nosso professor falecido, que ele é da IESP, né? E ele falou, Dona Lia, porque não é Shang, é Liang, porque ninguém fala Liang, então só fala Lia, metade, né?
Dona Lia, você faz hipnose e não sabe? Eu falei, olha, a maioria das fonos fazem e não sabem. Entendeu? Porque é como se fosse passado. Hoje não, porque hoje a gente tem a internet, está tudo muito mais esclarecido, tem cursos, então a gente sabe que é hipnose. Meus pacientes vêm para mim, que nem eu trabalho muito com voz, então eu faço relaxamento e auto-hipnose. Como nosso professor que deu a palestra na dia 28, se eu não me engano, 29, o do Reis, falando a diferença de auto-hipnose e relaxamento. Que a auto-hipnose a gente tem um objetivo, o relaxamento não. E na época que eu era estudante, eu fazia o relaxamento sem ter um objetivo assim específico. E hoje não, hoje eu tenho consciência do que é auto-hipnose. Então eu faço tudo com um objetivo. É engraçado que em 1990 não existia internet, né? E agora com a internet, qualquer coisa que você fala, o pessoal está procurando e querendo justificar. Querendo, às vezes, até saber mais do que você. E, às vezes, eles procuram na internet para fazer pergunta para a gente. Meus pacientes de gagueira, eu acho isso ótimo. Doutora, eu vim aqui para fazer hipnose. Mas você não veio tratar da gagueira comigo, que eu sou fonoaudióloga? Não, eu quero fazer hipnose. Eu falei, por quê? Porque eu sei que a minha gagueira é emocional. Eu falei, nossa, você já tem com diagnóstico? Eu acho isso o máximo. Eu falei, então, é porque a minha gagueira, eu só gaguejo quando eu fico nervoso. Você está nervoso? Não. E quando você fica nervoso? Quando eu vou falar com alguém novo, falar com uma mulher, que eu não sou muito boa de estar cantada, né? Eu falei assim, isso não é emocional não, meu querido, isso é vergonha. Você é mais tímido, então você vai fazer hipnose para ficar mais ousado? Tudo bem, a gente faz. Eu fico assim pensando, por que hoje o pessoal vem no consultório da gente, às vezes, com receio de falar que quer um tratamento de hipnose? Não sei se acontece com vocês às vezes, mas no meu consultório os pessoal vem com às vezes com desculpa, porque tem vergonha da gagueira, ou porque tem vergonha de outras coisas, né? E a gente vai tratando o paciente como um todo. Antigamente, quando eu era recém-formada, eu só trabalhava com relaxamento, só vinha a gagueira, a deglutição atípica, é isso, não via o resto, entendeu? E hoje, quando eu vou tratar o paciente, eu vejo que ele tem outras coisas que pode ser trabalhado muito melhor com a hipnose, com a ajuda, do que sem ela. Auto-relaxamento, quando você vai ensinar o paciente a fazer, antigamente a gente fazia, olha, fecha os olhos, escuta a música, mexe a cabeça, vira para a direita, para a esquerda, sente o lado direito, sente, sabe? E hoje você vai falando as coisas, quando você faz a hipnose com ele, você dá um detalhamento melhor, entendeu? E vê o paciente com outros olhos. O pessoal que me conhece há muito tempo fala assim, nossa, como você está bem, né? Falei, gente, eu tive 3 AVCs hemorrágicos, um infarto, e estou aqui, gente. Mas eu fiquei 1 mês internado no hospital do AVC hemorrágico, e eu ficava fazendo auto-hipnose em mim mesmo, entendeu? Porque o que acontece? Você fica na cama, não pode sair de lá. Se eu não soubesse o que era hipnose, você acha que eu estaria aqui? Bem, eu fico me perguntando, porque eu trabalho com pacientes de AVC. E eu falo para eles, eu sou exemplo vivo para vocês, que a hipnose funciona. Tem que ter o quê? Uma orientação, tem que ter uma disciplina, porque você ensinar o paciente a fazer auto-hipnose e não ter uma autodisciplina é difícil. Como a nossa professora falou, que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, é inato do ser humano. Eu queria melhorar, então é inato meu. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Porque a auto-hipnose, só eu mesmo posso fazer por mim. Não adianta eu chegar para o senhor e falar, faz auto-hipnose.
faz auto-hipnose. Sem ter uma orientação, sem ter um cuidado. Isso que eu aprendi na fono. A gente que trabalha com cabeça e pescoço, com câncer, o paciente necessita de um cuidado. Antigamente, eu fazia auto-hipnose ou fazia o relaxamento e não tinha uma visão. Eu sei que estou dando relaxamento, mas não tenho um cuidado. E hoje eu tenho um cuidado especial. Na fono, a gente faz as coisas assim, trabalha com diagnóstico, trabalha como a nossa amiga enfermeira colocou todas as técnicas, os cuidados, a visão. Eu acho que cada profissional que vier falar sobre a hipnose tem a sua própria visão. A visão de um médico, a visão de uma enfermeira, a visão de uma fisioterapeuta, porque ela vai colocar o que é a prioridade para ela, na visão dela. Porque eu pegar um paciente de AVC hemorrágico ou isquêmico, dependendo da área que for lesada, eu posso cobrar uma auto-hipnose dele ou cobrar um objetivo com ele. Mas se eu não tiver isso, eu não tenho como cobrar. Então, eu falo para muitos meus colegas, né, fonoaudiólogos, que a hipnose está aí para ajudar a gente. É uma ferramenta muito importante, mas que ainda não é colocado para elas. Elas não sabem e fazem as coisas sem saber que é a hipnose, a técnica que elas estão usando. Porque elas estão fazendo relaxamento até hoje, algumas que eu conheço, por fazer. Porque aprendeu no estágio, aprendeu com professora, mas não sabem. E eu acho que eu, como fonoaudiólogo, eu coloco bastante para elas saber, para elas buscarem. Eu encontro com enfermeiras do Hospital São Francisco, que a gente trabalha em hospital, e eu falo para elas, olha, meninas, vocês são enfermeiras, façam um curso de hipnose, vai ajudar. E às vezes elas falam assim para mim, doutora, eu nem sei o que é. Aí eu olho assim para, bom, nem vou explicar então, porque o interesse é zero. Aí eu pego minhas estagiárias do hospital e falo, olha, meninas, vamos fazer. Que nem a Silvia fez, né, Osmar? Você lembra dela, né? Que era do curso. Quantas e quantas amigas minhas eu indiquei para o Osmar de várias especialidades para fazer o curso de hipnose, porque elas fazem a técnica da hipnose no consultório e não sabem. Depois que eu descobri que era hipnose em 1992, quando eu me formei, por causa do meu marido e por causa do professor Joel, que eu fui assistir uma palestra, gente, ó, melhorou muito, mas muito mesmo. As dificuldades que eu tinha melhoraram, assim, 10 mil vezes. E hoje eu estava até conversando com a Márcia, e a gente estava tomando café falando, nossa, época de cursinho, época de vestibular. Gente, a hipnose também ajuda. E gente que trabalha com distúrbio de leitura e escrita, isso é muito gratificante. E eu falo assim, eu tenho 2 fazendo vestibular esse ano. Falo, olha, lição de casa não faz milagre, viu? Porque a mãe é hipnoterapeuta, o pai é presidente da IESP, também não faz milagre. Eu pegar os filhos, eu falo assim, vou indicar para uma amiga. É mais fácil. Mas a hipnose está aí para provar e para mostrar. Eu estou tentando ainda fazer uma técnica de hipnose, mas eu ainda não encontrei a chave ainda. Depois até vou pedir ajuda para a Márcia aí, que eu estou com pacientes deficientes auditivos. Leitura de Libra é difícil, hein? Eu estou indo por tato, sabe? Para o paciente perceber e sentir. Mas para explicar a hipnose para o paciente, gente, se alguém tiver uma luz, uma ajuda, de alguma técnica que facilita os DAs a ouvir, a ajudar, porque, que nem a nossa enfermeira falou, elas fazem com o cavalo, né? Que você fez a técnica, aprendeu a andar bem. A gente faz o tratamento, até a terapia, com cavalo, animais, mas eu ainda não consegui explicar bem a hipnose para os pacientes com leitura de Libra, porque primeiro que a minha linguagem de Libra é horrível. Eu estou precisando de uma ajuda. Ah, é? Ô, Márcia.
me dá uma forcinha aí, porque eu tô aqui suando, entendeu? Para pensar em alguma coisa. Bom, eu falei o que eu queria. Se alguém tiver alguma pergunta depois, a gente fala. Porque fono, né, gente? Eu sou fonoaudióloga. Se deixar, eu falo horas. Obrigada, doutor. Vamos ouvir agora alguém da odontologia, a doutora Roberta, que é do Conselho Regional de Odontologia aqui do estado de São Paulo. Mas ela chegando, e eu preciso dizer uma coisa a você da fonoaudiologia. Meu lado advogado vai falar, que eu também sou advogado. Existe um parecer do Conselho Federal, do seu Conselho Federal, parecer número 45, que dá direito ao que o fonoaudiólogo empregue a hipnose. Está amparado, você está amparada pelo seu conselho. Desculpe, doutor Roberto. De acordo com o parecer, de acordo com o anexo 2 da portaria número 1988, de 20 de dezembro de 2018, o fonoaudiólogo está habilitado para realizar sessão de biodança, sessão bioenergética, sessão de constelação familiar, sessão de dança circular, sessão de termalismo, sessão de apiterapia, sessão de aromaterapia, sessão de cromoterapia, sessão de geoterapia, sessão de hipnoterapia. Não preciso ler mais nada. Você está amparada pelo seu conselho. Depois nas perguntas, eu ainda tenho alguma coisa a complementar. Eu não estou dizendo que é a solução. Eu já fui do Conselho Regional de Odontologia, fui presidente de conselho, fui do Conselho Federal de Odontologia, e eu propus em Brasília uma reunião, e essa reunião existiu no Conselho Federal de Medicina, por convocação, modesta parte minha, médicos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas. Foram apenas essas 4 à época, que já faz algum tempo, para que a gente, essas profissões, fomentassem o ensino da hipnose na faculdade, nos cursos de graduação. Me desculpe, doutora. Quando eu me formei em odontologia em 1975, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o meu professor falava em Álvaro Badra, tinha umas apostilas de hipnose. Foi quando eu vi a hipnose científica pela primeira vez. A hipnose que eu vi pela primeira vez foi no Colégio Marista, eu tinha 12 anos de idade, pelo irmão Vitrício. Irmão Vitrício. Depois tornou-se padre. Aquilo ali, para mim, foi um espetáculo de circo, para mim. Eu tinha 12 anos de idade, eu não entendi. Na faculdade, sim, eu vi hipnose pela primeira vez. Em 76, eu estava contratado como professor da universidade. E na disciplina que eu ensinava, orientação profissional e odontologia legal, eu incluí uma aula sobre hipnose. Então, os meus alunos de graduação sabiam o que era hipnose. Então, eu fui da ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e nas reuniões da ABENO eu forçava que colocasse pelo menos uma aula sobre hipnose, para o pessoal pelo menos saber o que é. Então, minha luta, eu já estou me aposentado como professor de odontologia que fui, de direito também que já fui, de psicologia jurídica nos cursos de psicologia. E Osmar sabe como eu reluto em participar. Porque eu estou aposentado, não de tudo da vida, tá? Mas do trabalho eu me aposentei.
mas estou aqui ainda lutando pelo ensino da hipnose na graduação. A gente tem que trazer os alunos para entender o que é hipnose. Mas eu encontro uma resistência muito grande, sobretudo, com todo respeito aos meus colegas psicólogos, mas na psicologia é onde eu tenho encontrado mais restrição. Estou tomando seu tempo, doutora, mas é o tempo que... Certa vez eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu fui dar um curso de hipnose, introdução à hipnose, e saí de sala em sala do curso de psicologia. E quando eu anunciei que era um curso que eu estava dando de formação, de hipnose, de introdução, aí a professora disse, espera aí, professor. Depois não. E o psicólogo pode fazer hipnose? Ela passou vergonha, porque eu disse, resolução 13/2000, assinado pela doutora Ana Bock, quando era presidente do Conselho Federal de Psicologia. Então, é uma restrição muito grande. E eu até digo, eu até entendo que você não faça hipnose, mas pelo menos saiba o que é para dizer ao paciente o que é hipnose. Que às vezes perguntam, o que é hipnose? Não é, doutor Verea? E é assim, e não é para comer uma maçã, uma cebola e achando que é maçã, ou vice-versa, né? Bom, então, a minha luta ainda está no ensino da hipnose na graduação. Pós-graduação é para aperfeiçoar, mas na graduação os alunos precisam saber o que é hipnose. Uhum. Tem uma disciplina... Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem uma disciplina no curso de medicina que eu achei fantástica, medicina e espiritualidade. E todo ano o professor, que o professor a área dele é psiquiatria, ele me convida para dar uma aula sobre hipnose para esses alunos do curso de medicina. Doutora, a palavra é sua. Pela odontologia. Eu aqui não sou dentista, não sou advogado, não sou psicólogo, sou amigo de Osmar. Oi, bom dia, congressistas. Não vou falar bom dia a todos nem a todos, mas aqui são todos congressistas de um congresso super importante. Eu hoje estou aqui representando o presidente do Conselho Regional de Odontologia, o Dr. Rogério Cairala, que não pôde estar aqui porque está em viagem pessoal. Mas, quando eu fui designada a estar aqui, né, na plenária, aí vai ter o Congresso Internacional de Hipnose, quem que vai? Diz que todos foram unânimes, a Roberta vai. E eu assim, vou? Então tá bom, óbvio, claro, vamos. E chegando aqui hoje, eu vi que eu tenho muito mais em comum do que eu mesma imaginava com a hipnose. Eu só vou contar uma historinha bem rápida que me veio aqui enquanto o Osmar me dava a palavra. Eu falava, nossa, o que eu vou falar, né? O que eu tenho de experiência? Eu, com 18 anos, eu fui professora de ginásio, de 5ª e 6ª série de biologia. Então, você imagina, eu com 18 anos, sendo professora de uma classe com 40 alunos, crianças de 10, 11 anos, completamente transtornados e saudáveis, né? A gente pode se dizer. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou chamar a atenção deles para mim? Né? E, principalmente, eu sentia dificuldade na hora que eles voltavam do intervalo, porque daí eles estavam super agitados, porque eles estavam correndo, eles estavam... Né? Eu falava, o que eu vou fazer? Pensei por si própria, falei, eu vou trazer uma música, e quando eles chegarem, eu vou fazer uma meditação com eles. Né? E aí eu consegui prender a atenção de todos. Eles virei uma atração na escola, porque isso jamais tinha acontecido. E eu falava, vocês abaixam a cabeça, respiram, vamos se conectar aqui dentro da escola, agora a gente vai começar a aprender. E que parte disso aí não é uma hipnose? Né? E eu fazendo sem experiência e sem técnica, só na intuição, né? Que foi que a doutora falou, que de repente a gente tem em si essa intuição hipnótica. Então, sim, eu tenho tudo a ver, e de repente foram isso que eles viram para eu estar aqui hoje, né? Representando o Conselho Regional de Odontologia. E, como eu estava falando com a Mônica, quando a Edna colocou as leis, eu falei, nossa, olha, o Conselho Federal de Odontologia teve a habilitação em 93. E ela virou para mim e falou assim, não, a Lei 5.081, de 66, no artigo 6º,
tem a habilitação em hipnose. Eu fiquei, nossa, né, imagina, não sabia, de verdade, né, porque não era da coisa do meu métier ainda, né? Então, como é importante a boca, né? Aliás, tudo começa pela boca. Muitas doenças sistêmicas, muita depressão a gente consegue identificar pela boca. Desde quando nasce, eu tenho uma palestra que eu faço para as mães, bebês, da importância delas tocarem na boca dos bebês. Porque bebê não pode limpar. Sim, tem que limpar. Não é que limpar, você não vai higienizar, óbvio, tem a higienização. Mas esse toque pós-alimentação, pós-mamada, a gente doutrina essa criança de que toda vez que ela for comer, alguém vai colocar a mãozinha na boca dele e vai limpar. Isso favorece muito, a doutora Sônia, aqui da odontopediatria, pode falar melhor que eu, como favorece a escovação nas crianças. Porque muita gente fala, nossa, como é difícil escovar dente de criança. Ela chora, ela grita. Por quê? Porque a boca é íntimo, você está invadindo um espaço dela, íntimo. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também, não necessariamente só sendo na higienização, né? Pura e simplesmente. Então, muitos traumas, muitas coisas que acontecem na vida adulta, está aí, nesse momento de força, de que agora você tem que escovar o dente forçado. Né? Porque essa invasão é como se fosse um estupro. Né? Tem muita gente que faz até essa analogia, né, de estupro, porque é uma violência para a criança. Então, isso que a gente tem que levar em consideração também. Né? Então, eu fico feliz de estar aqui hoje. Pena que eu não posso ficar muito, porque não estava programado, porque, por mim, eu não tinha a programação, eu queria muito participar mais, mas a gente vai se ver, com certeza, porque é um tema que me interessou demais, e é um tema que eu já vivo no meu dia a dia, que eu consigo ter as minhas intuições e propedêuticas clínicas dentro do meu consultório e trabalhar, porque também outra coisa, o paciente chega e fala, nossa, eu te odeio. Nossa, eu odeio estar aqui. Então, você já chega num peso, né? O paciente já chega com um peso para você. E desde que eu me formei, em 99, em 2000, eu já busquei práticas integrativas, porque eu sabia que o ser humano não era só a boca. Porque tratar a boca é uma técnica, assim como a hipnose. Você aprende a técnica e você trata todos. Dentes, faz restauração, faz implante, faz extração. Mas e a pessoa por trás disso daí? Cada um é um. Cada dente é um de uma pessoa. Então, gera uma coisa sistêmica e muito maior do que a gente imagina. Então, a odontologia ela tem que ser integral também com as outras profissões, com as outras especialidades. A gente tem que ser muito parceiro. Que bom que aqui tem médico, que aqui tem psicólogo, fono, enfermagem, tudo junto. Isso, para mim, é um sonho estar aqui e ver todos vocês. Eu acho que essa integração ela tem que se estender também para tudo, né? Não só na hipnose, mas em todas as especialidades, porque a gente precisa estar junto para tratar o ser humano como um só. Né? E ele tem as suas dores, ele tem seus amores, seus traumas, e a gente tem que aprender a lidar quando ele está sentado ali na nossa cadeira. Então, assim, obrigado, Osmar, obrigada, Dori. Eu queria que até... Eu estava falando para a Mônica, a gente conversando também, né, novidade. Falei assim, esse aqui é cirurgião dentista, vejo a Sônia, esse aqui é cirurgião dentista, cirurgião dentista. Falei, nossa, como estamos em grandes números aqui. Né? Então, eu fico feliz, eu gostaria que a Fabiana, o Saulo, a Mônica, Dori, quem mais? O doutor Pedro, estava procurando o senhor ali, que você estava ali. Se levantem e nos prestigiem aí com essa maioria da doutora Sônia, que com essa maioria da odontologia que está aqui hoje. Obrigada a todos. Bom dia. Levantem, levantem, levantem. Quero que vocês vejam os cirurgiões dentistas aqui. Doutora Roberta, por favor. Chegamos agora à sessão das perguntas. Né? Apenas complementando alguma coisa da odontologia, como ela falou, a Lei 5.081, que regulamenta
a odontologia no Brasil, diz que, no artigo 6º, é o advogado falando, compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Então, eu posso fazer tudo dentro da odontologia, evidentemente, é o que diz a lei. E diz, empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado. É isso que diz a lei. Praticar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado. Eu comprei briga no Conselho Federal de Odontologia. Eu fui conselheiro federal. E eu perguntava, o que é devidamente habilitado? Que ninguém disse. Não, mas a lei, eu digo, a lei não diz. Teve um congresso de odontologia em Recife. E os congressos de odontologia é implante, é harmonização facial e botox. E o título da minha conferência foi Somos Todos Ilegais. Eu botei de propósito, somos todos ilegais. A sala estava cheia. E queria saber por quê. Eu disse, porque a gente está contrariando o que diz a Lei 5.081. Porque um artigo diz que pode e o outro que não pode. Então, a gente é ilegal, né? Mas o que eu quis levar com isso, e provoquei o Conselho Federal, provoquei no bom sentido, né? Não é como uma expressão bem nordestina, não é catucar o cão com vara curta, não. É provocar no sentido de fazer com que ele fizesse alguma coisa. E lá em Brasília, houve uma reunião do Conselho Federal que criou as habilitações em odontologia. E entre elas estava a hipnose. E eu disse que não precisava. Disse, por quê? Eu digo, porque a lei já dá direito. A lei já dá direito. Para que eu criar uma habilitação hipnose? Mas realmente criaram. Contra o meu voto, criaram com a carga horária que eu achei até além do que eu entendo como necessária. E hoje nós somos habilitados em hipnose. Sabe quantos dentistas no Brasil existem? Dentistas? Talvez 400 mil, sei lá quanto. A gente perdi a conta. Habilitados em hipnose no Brasil. Não tem 100. Não tem 100 dentistas. Aqui em São Paulo, salvo engano, tem 28. No Rio Grande do Norte tem 2, Doriélio e uma ex-aluna minha. Tem estado no Brasil que não tem. Eu estou provocando o Conselho Federal para facilitar ao cirurgião dentista se habilitar em hipnose. Como foi dito, é fácil aprender a hipnotizar, é fácil. Agora, se é um cirurgião dentista, faça dentro da ética, não precisa essa carga horária tão elevada para que a gente possa praticar cada vez mais a hipnose. Mas o doutor Osmar está querendo falar e ele é o dono da festa. Não, eu queria, era exatamente isso que o Doriela estava falando. A questão de uns meses atrás, eu enviei para o nosso Conselho Federal de Medicina até o Doriélio com toda essa eloquência, eu sou meio, né? E ele não, ele é bem organizado, tem eloquente, advogado, fala bem. Pedi para ele me ajudar a escrever a provocação, como ele diz, para o Conselho Federal de Medicina, no sentido de que a medicina, apesar deles dizerem o médico está autorizado a fazer, mas não tem uma regulamentação. E o que não tem regulamentação, não dá, porque qual é a regulamentação? Como é que você sabe? Como é que você sabe que aquele médico sabe fazer hipnose? Primeira coisa. Como ele aprendeu? Qual foi a carga horária? Então, eu fiz uma solicitação para o Conselho Federal de Medicina, no sentido de ver se a gente consegue criar um grupo de trabalho, inicialmente dentro da medicina, e o Doriélio falou, depois a gente pode formar esse grupo com todas estas clínicas, essas outras especializações, para que a gente possa, eventualmente, organizar melhor. Porque vocês viram a Edina, ela comentou, a enfermagem pede 360 horas. Ela fez
tinha só 2 cursos de especialização no Brasil. O primeiro da Clistine, no Rio, e o que nós fizemos na Unifesp. Tá certo? Só esses 2 cursos com mais de 360 horas. Tá certo? O que acontece? Ela fez, se inscreveu, fez lá, fez tudo direitinho, e até hoje eles não está no papel, ninguém apertou o botão no computador dizendo isso está inserido. Agora, vocês imaginam a medicina, que eles falam, pode nada. Por quê? Porque você não tem regulamentação. Então, o médico faz um cursinho desses de um final de semana e coloca no cartãozinho dele, olha só, hipnoterapeuta, que também não pode, porque não existe na medicina, não existe nem área de atuação e nem a especialidade de hipnose. Não existe isso na medicina. Eu, como médico, não posso fazer hipnose. A hipniatria do médico é tudo bem. Cadê? Eu não posso fazer por quê? Porque não existe essa especialidade, não existe hipniatria, não existe não existe a área de atuação, não existe. Então, isto que eu estava querendo conversar com o conselho para a gente começar a regulamentar. Só para vocês terem uma ideia, a Chang não sabia, mas a fonoaudiologia, sabe por que eles fizeram aquilo que você leu em 2018? Aquilo foi uma provocação de um grupo do SUS, por conta das PICs, das práticas integrativas e complementares. Então, os fonoaudiólogos viram, poxa, nós vamos trabalhar no SUS. Então, como é prática integrativa da fonoaudiologia, eles conseguiram autorizar a hipnose feita pelo fonoaudiólogo. Mas também não está regulamentado. Então, não tem nenhuma regulamentação. Então, eu acho que nós temos que começar. Eu queria, inclusive, eu vou convocar os colegas que fazem, né, os hipniatras, né, que fazem Isso. hipnose médica, para a gente cutucar o conselho, porque eu já cobri, eles não me devolveram ainda. Mas eu acho que a gente precisa ter uma cutucada geral para ver se eles realmente respondem, para a partir daí a gente começar a regulamentar isso. E junto com a medicina, vejam bem, eu costumo dizer, a medicina é um grande guarda-chuva, onde todas as outras, né, um dia perguntaram para mim, por que a enfermagem pode fazer hipnose clínica? Eu estava comentando, falei, olha, minha mulher é enfermeira. A minha mulher sabe mais clínica do que eu. Ela sabe fazer uma ausculta cardíaca melhor do que eu. Ela sabe sobre psicofarmacologia muito mais do que eu. Por quê? Porque ela estudou isso na enfermagem. Tá certo? Então, vocês querem ver uma coisa? Alguém conhece mais endocrinologia, tirando os endocrinologistas, do que uma nutricionista, por exemplo? O que as nutricionistas conhecem de endocrinologia é fantástico. E elas podem, está autorizada elas a usar hipnose? Ainda não. E poderia estar. Então, a gente precisa fazer um movimento. Por isso que eu coloco essas mesas. Eu tive críticas de ter colocado esse tipo de mesa no Congresso, e eu falo, eu sempre vou colocar, em todos eu coloquei. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa tomar consciência dessa necessidade que a gente tem de movimentar todas as áreas da saúde, tá certo? Para poder usar dentro de um aspecto ético, dentro da sua base, né, das suas possibilidades terapêuticas, mas utilizar essas práticas, não só a hipnose, mas as outras práticas, né, do estado modificado de consciência. A Rosa vai perguntar provavelmente por que eu não coloquei um psicólogo na mesa. Porque a psicologia já é praticamente, todos vocês são da psicologia. E tinha, Rosa, tinha uma pessoa, não vou dizer o nome, mas tinha. Não vou dizer porque quando foi na última hora, faltando pouco tempo, ela chegou. Ela estava na dúvida, não, eu vou, tanto que eu não tinha colocado no programa. E depois chegou na hora, ela desistiu de vir. Desistiu não, tem um problema pessoal, ela ia vir de fora, então é compreensível. Mas... Oi.
É, certo. Mas você sabe que você tem razão, mas este tipo de atividade, de evento, tem que ser um fórum de discussão, não um congresso. Dentro de um fórum, aí sim, que é uma coisa que a gente precisa conversar depois para fazer um fórum nesse sentido. Eu concordo com você. Fala, sério. Eu tenho informação. Perdão. Eu ia pedir a sua fala. Se eu tiver errado, você me corrija. Foi elaborado um documento. Sim, e é disso que eu vou falar, porque eu conheci você justamente naquele movimento todo que a SBH, Sociedade Brasileira de Hipnose, que eu era presidente naquele momento, não é? Eu procurei você, depois fui no Odontologia no Rio de Janeiro, e nós nos encontramos, né? Inclusive lá em Brasília, nós fomos ao Conselho Federal de Medicina, nós fomos ao Conselho Federal de Odontologia, de Psicologia, e também de fisioterapia, que naquele momento. E nós elaboramos um documento, e a ideia desse documento era levar ao Congresso. Inclusive, o pessoal da psicologia me orientou o seguinte: não, vá pelo Senado, não vá pela... Vai você também. E aí a gente... conversei com o senador. Sim, eu entreguei para você entregar ao senador, não é isso? Mas, no final, a coisa não deu certo, né? Mas foi muito movimento que nós fizemos, querendo fazer uma lei de hipnose. Entendeu? Baseado no Davi Einstein, porque ele deixou esse documento pronto. E eu peguei o documento do Davi Einstein, doutor Davi Einstein, tá? Que é quem começou tudo isso no Brasil, tá certo? Não sei se todo mundo conhece. E ele que criou a Associação Brasileira de Hipnose, tá? E isso aí lá em 1957. E ele, nos anos 70, ele escreveu esse documento. E a única coisa que eu fiz foi atualizar o documento com revisão bibliográfica, fundamentando tudo que ele colocou naquele documento, né? Pedindo que a hipnose fosse reconhecida e que cada profissão tivesse, entendeu? Fosse tudo muito certinho, orientação, para que ela não estivesse na mão de leigo, tá? O objetivo era esse, e também para que cada profissional fosse até onde ele podia ir. Evidentemente, com o conselho dele é que iria, né, ser responsável por isso. E, inclusive, nesse documento, a única coisa que eu acrescentei foi a ideia de uma hipnose, hipnoterapia. Eu falei, existem duas práticas que você pode considerar. Tá? A hipnose de procedimento e a hipnoterapia. São duas coisas diferentes. Qualquer profissional pode fazer hipnose de procedimento. Tá? Quer acalmar o paciente, não é? Quer analgesia, qualquer profissional. Agora, para fazer hipnoterapia, você tem que mexer na história do indivíduo. Aí você vai ter que conhecer muito mais de psicologia. Tá? Então, a pessoa tem que ser habilitada para isso. Porque pode ser uma viagem e você volta. Esse tá? documento que então, me chegou às mãos por ser intermédio... Chegou foi. Eu marquei uma audiência com o senador. Sim, foi. Expliquei para ele. Uhum. Ele disse, Doriélio, isso é polêmico. Naquele momento ele disse que, né, era disse, complicado. Senador, eu acredito que seja, né, um projeto de lei. Ele sabe, não queria me envolver com coisa polêmica no Senado, não. E desmontou a gente. Aí, depois, eu passei adiante a documentação, enfim, e depois aconteceram uma série de coisas aí na minha vida particular e eu tive que parar tudo, né? Então, não tomei mais conhecimento. Mas está aí. Sugestão. O documento está aí, a gente pode retomar. Sugestão. Vamos retomar isso retomar. Através dos presidentes dos conselhos federais de medicina, de odontologia, de fisioterapia, enfim, da área da saúde, né? Nós temos aqui uma representante de um conselho regional do estado de São Paulo, que podia levar esse pleito ao presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, que, por sua vez, iria ao presidente do Conselho Federal de Odontologia. E assim todos os outros. Vamos reunir os presidentes dos conselhos federais, dos nossos conselhos federais,
e mostrar a ele, aí seria o presidente das... Não, eu digo das entidades... Não, de hipnose. De hipnose, né? E a esses presidentes, porque o tempo está passando. O tempo está passando, não é? E a gente está vendo o que estão fazendo com a hipnose, continuam Dorelli, fazendo. Quase que a gente tem uma perda agora monumental, tá? Por um acaso, caiu uma documentação das minhas mãos, eu até mandei para a Célia, de um deputado, junto com um psicólogo, colocando a hipnoterapia sendo para médicos e psicólogos. Calma. Porém, quem não concordasse, ela estaria aberta para qualquer pessoa. Quando chegou às minhas mãos, tinha mais de 20 mil votos que não concordava com isso. Que os leigos, eles correram atrás. Sabe quantos, incluindo médicos, psicólogos, dentistas, todos nós tínhamos? 580. Dizendo sim. A vantagem é que o CRP ele é monstruoso. E eu fui no CRP do Rio. No Rio, nós somos 150 mil. Falei com a presidente, imediatamente 30 mil votaram. Não é que seja só para médicos e psicólogos, gente, é para não cair na mão de leigos. Agora, o que eu percebo? Desculpem. Como eu estou muito à frente, eu fui presidente, eu fui vice-presidente, eu estou vindo diretoria direto da sociedade, desunião. A hipnose, eu não sei dizer o que acontece com ela, porque eu faço parte de outras sociedades, como é desunida. O pessoal da TCC, quando eles montam um congresso, eles botam 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. A gente, para botar 40, 60, é no sacrifício, é numa luta. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nos unirmos. Porque, a partir do momento que nós nos unirmos, nós vamos ter uma fala para levar para todos os conselhos e, aí sim, sermos ouvidos. Caso contrário, a gente não vai ser ouvido de jeito nenhum. Na minha opinião, desculpa, Osmar, é assim, é o público que tem que conhecer sobre a hipnose. Eu fui convidado 3 vezes, são 3 vezes. Eles tentaram 3 vezes. Fui convidado 3 vezes para participar do programa do Jô Soares, anos atrás, enquanto estava. E cheguei no momento final, onde fiz a entrevista com o William, que é o diretor do programa, e ele falou, você vai ter que hipnotizar o Derico. Eu falei, não vou. Não, como não vai? Você tem que hipnotizá-lo, você tem que pôr ele no meio de uma mesa, qualquer coisa, você tem que fazer qualquer coisa. Não vou. Mas por que não vai? Porque eu sou médico, eu não posso fazer. A ética médica me impede de expor o meu paciente em público. Então não vai. Então não vou, foda-se, tchau. E não fui, 3 vezes. Assim no Serginho Groisman, fui convidado 2 vezes. Também a mesma coisa. Então, não é uma questão de nós sermos unidos ou desunidos, isso é o de menos. A questão é que nós não participamos, não divulgamos em público, ao público, para o público, o que nós fazemos. Então, não adianta ir falar com o presidente da República se ele não sabe o que é hipnose. O público tem que conhecer sobre a hipnose, saber o que é hipnose, que é o que já acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, onde as pessoas sabem o que é hipnose, sabem que não é mito, que não é fantasia, sabe o que é. Então, sabe que tudo que é hipnose não é mágica. Então, existem shows de hipnose. Por que a programação neurolinguística tem tanto sucesso? Por que os professores de programação neurolinguística
americanos vêm em São Paulo e reúnem 5.000 pessoas no estádio. Porque é hipnose mascarada de programação neurolinguística. Porque a palavra programação neurolinguística enche a boca. É chique. É. Mas hipnose é mágica. É. No Brasil, quem quisesse fazia hipnose. Estou falando em termos de legislação. Sua Excelência, o ex-presidente da República, Jânio Quadros, através de uma norma, ele proibiu a hipnose de palco, de circo, chamava hipnose de público. Isso. Foi bom, mas ele proibiu o que eu gostava muito, proibiu lança-perfume também, eu não gostei. O então presidente da República, Fernando Collor, revogou. Revogou. Ele não sabia nem o que estava fazendo. Revogou. E agora? Sem saber. Foi um pacote. Dentro do pacote. Com todo respeito à ausência dele, muitas coisas sem saber ele fez. E algumas sabendo. Desculpe a ironia. E hoje, o que é que diz a lei aqui no Brasil? Não diz. Quem quiser fazer, faça. Doriélio. Ô, Doriélio, eu só queria acrescentar uma coisa. Naquele momento, inclusive, eu estava muito estimulada em função de 2 pacientes que eu peguei que entraram em surto esquizofrênico depois de hipnose. O indivíduo, para fazer determinados trabalhos dentro da hipnoterapia, ele tem que saber, tem que reconhecer, tem que fazer anamnese muito boa, porque o indivíduo tem predisposição à esquizofrenia, não pode ser submetido à hipnose dessa forma, né? Você tem que saber o que fazer, não é qualquer um que pode fazer hipnose nesse indivíduo, porque ele já é imaginativo. Então, isso é muito sério, né? Por isso é que tem que fazer cada... Uma imaginação esquisita. Não, mas não importa. Realmente, eu peguei 2 pacientes, entendeu? Inclusive, um rapaz que eu fui falar sobre hipnose, ele levantou e falou assim, olha, eu estou tomando medicamento depois que eu fui fazer isso aí. Aí eu fiquei, né? Entendeu? Aí depois fui conversar com ele, entendeu? Ele tinha um indivíduo sem preparo, sem formação, era um curioso. E é isso aí. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, né? inclusive. Você abre quadros mesmo. Muito cuidado com o uso da palavra. Exatamente. E com o uso da palavra, eu vou contar uma historinha. Eu gosto das minhas histórias. Eu estava dando um curso de hipnose em Maceió para cirurgiões dentistas, a convite do conselho. É um curso de curta duração. Um pouquinho de teoria, um pouquinho de demonstração, e se alguém se atrevesse, podia até fazer a prática. E teve uma colega que eu estava fazendo a demonstração com ela, e o signo, sinal, mais ou menos, era quando eu colocasse a mão na cabeça, e a gente queria não sei quantos. E o que me veio à cabeça foi, feche os olhos, relaxe e durma. E ela entrou em transe, saiu do transe, e eu disse para ela, eu acho que eu falei rápido ou baixo, ela já no estado de vigília, eu disse, entre em transe outra vez. Ela ouviu transe outra vez, disse, transar. Olha o poder da palavra, olha o duplo sentido, você entra em transe outra vez. Era transar, eu digo, não, é para entrar em transe outra vez. Então, é o poder da palavra, e de palavra ela entende, não é? Foi como outra também, eu falando da história da hipnose, na Grécia, tinha o tal do toque real, e alguém ouviu dizer o toque retal. Eu digo, meu Deus. É preciso ter cuidado com as palavras. Doutor? Posso só complementar esse que o doutor falou de todos ficarem sabendo, uma iniciativa agora do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. A gente mapeou todas as faculdades do Estado e enviamos um ofício para eles nos darem as datas das suas jornadas odontológicas, no caso, porque são faculdades de odontologia. E aí a gente se propôs a estar presente em todas as jornadas dessas faculdades, com temas dos mais diversos. Então, fica aqui o meu convite para quem quiser
estar, principalmente a Câmara Técnica de Hipnose, quiser estar participando desse programa em fazer palestras para esses graduandos, será super bem-vindo. Não precisa ser dentista, a gente pode ter outros profissionais, mas desde que fala desse tema e vá em nome do CROSP, eu acho importante. Eu acho que a educação começa aí, né? A visibilidade da área e falar com as pessoas corretas. Eu acho que a gente ter essa possibilidade de estar com os jovens, com os graduandos, é importante. Não foi fácil pegar, porque nem toda a faculdade quis nos dar a data das jornadas, nem todas querem que o conselho esteja dentro das universidades, justamente para a gente não causar, né, algum desconforto com os alunos, o que é um absurdo. Então, a gente se comprometeu, chama Programa Integração. Então, depois eu coloco a Mônica como a nossa porta-voz, né, em fazer essa iniciativa, e quem quiser, fica o convite aqui para participar desse programa conosco, tá bom? E a propósito, São Paulo tem 101 faculdades de odontologia. Então, vão ser 101 palestras, e a gente precisa de bastante gente. 101 faculdades de odontologia. E uma coisa que eu estava conversando com uma colega ali, que encontre aqui, se eu estiver errando a idade de alguém, talvez alguém tenha menos do que 35, 30 anos. Não, 30 anos de idade. Nós não temos jovens no nosso meio. Não. Tá, entendeu? A gente vai morrer, gente. Entendeu? A gente está morrendo. Eu estava falando para uma colega que eu peguei todos os velhinhos que já faleceram desse grupo, eu grudei neles e arranquei tudo que eles tinham deles. Grudei. Porque está todo mundo levando conhecimento embora, é um conhecimento riquíssimo, que a gente não renova por conta da falta de educação, de hipnose dentro da graduação, que eu concordo, mas aí não é conselho, gente. Eu fui coordenadora de curso, é MEC. O conselho vai ter que levar isso para o MEC. Não adianta. O conselho não mexe com a grade. Não dá. É MEC. O MEC tem que entender isso dentro das práticas integrativas, inserir isso lá e exigir que isso faça parte da grade. O conselho pode fazer pressão sobre isso, mas ele não vai modificar a grade horária de ninguém, né? Ele não vai fazer isso. Então, e se não chegar a esse ponto, esse grupo aqui, gente, não vai durar, se continuar desse jeito que a gente está, mais 25 anos, assim, já morremos todos. Eu quero ser centenária. Mas mesmo assim, gente, não. Né? Eu quero ser centenária, mas mesmo assim, então, é uma necessidade. Se não tiver esse movimento, inclusive nosso, isso é particular, não só colocar isso na responsabilidade de Osmar, de conselho, mas também da gente divulgar dentro das nossas próprias profissões o que é possível, porque a gente também não fala. Posso falar de novo? Só que agora na internet, se você entrar, você vai ver várias sociedades de hipnose. Tá? Várias. Inclusive, cobra para você entrar, para você participar de palestras, e que são coisas que não têm muita vez fundamentação teórica, não tem fundamentação nenhuma. E ali fala muita gente, esse pessoal é jovem, eles estão indo para a internet, eles estão ganhando a sociedade civil, eles estão ganhando todo esse pessoal, então aí a gente vai se juntar com classe profissional, com profissionais de saúde. Então, gente, é da empresa, é da indústria. Não, isso é da indústria, não
Mas o pessoal divulga que esse ISO 9000 é a garantia de que eles estão fornecendo um bom curso. Aquilo é protocolo de usar bota, capacete, negócio na parede bem pintado. É o processo de produção e não de fornecimento de... Bom, gente. Deixa a Sônia. O que eu queria saber, Roberta, dessa última resolução do CFO 263, de 29 de maio, né, de anteontem, 2024, criando o Exame Nacional de Proficiência em Odontologia. Então, isso vai esbarrar também em tudo isso que a gente está falando agora, né? Se o artigo 2 e o 12 estão dizendo que isso é facultativo, então, vai adiantar alguma coisa? A gente não tem que batalhar para que isso não seja facultativo? Porque... da última reunião com eles, né, inclusive substituindo o Imparato, que é o nosso embaixador nessa empreitada, foi feita uma prévia no Paraná, no CRO do Paraná. Isso é o início. Isso ele me falou ontem, é o início de tudo, né? Mas... documentos, não tem, como é que a gente vai elaborar uma, entre aspas, lei, né, que o graduando faça, seja obrigatório, e que aquilo realmente seja um marco para ele pegar o título ou não, se a gente não tem uma base de dados, se isso realmente é efetivo, porque aí vai esbarrar no MEC, né, e aí a gente não tem poder do MEC. Então, assim, a gente está comendo pelas beiradas para saber como está o ensino, como vão ser, para poder regulamentar a profissão, inclusive, né? Para regulamentar e atualizar as leis atuais. Né? Então, assim, tem todas essas controvérsias, todo mundo fala, por que a gente não espera ano que vem? Porque isso aí já está se arrastando, você bem sabe. Sim. Anos para isso acontecer. Então, isso realmente vai acontecer com uma pessoa ou 1000, né? Ou 0. Porque daí, se for 0, olha, tá vendo? Tem uns dados de 0. Está deficiente. Tem uns dados de 1000, entendeu? Tá. Então, é uma coisa que não tem volta, e aí, para isso ser devagarzinho sendo construído esse documento para regulamentar a profissão. Porque é uma forma de regulamentar todas as habilitações, especializações, né, do profissional estar apto a fazer aquilo que ele se compromete a fazer, né? Exatamente. Então, agora obrigada. A nossa hora de apoio, que as críticas já tem, a gente sabe, sim, a gente concorda com as críticas, mas a gente precisa apoiar porque esse exame realmente aconteça e que seja de boa qualidade. Então, vão ser recrutadas pessoas a nível de concurso, inclusive, para os professores serem pagos para elaborar a prova, e essa prova ser de qualidade e ser aplicada agora em outubro ou novembro. Obrigada. Bom, gente, acho que o tempo já esgotou. A gente achava que não ia precisar de tudo, mas vocês vejam a importância desse tipo de mesa para a gente poder discutir e cada um dentro da sua área poder começar a refletir, poxa, o que eu poderia fazer para tentar movimentar alguma coisa dentro da fono, dentro da físio, dentro de todas as áreas, né, complementares. Eu queria agradecer a mesa. Tem aqui uma lembrancinha que eu fiz para... Queria pedir para a Rosa, a Rosa vai dizer de um lugar... Gente, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Eu tinha programado fazer uma coisa nova que seria almoço com o professor. Inclusive a Mônica até gostou de Lisboa e tal. O que acontece? Acontece que o congresso iria ser no hotel. E eu tinha acertado para fazer isso no hotel.